Oi gente, hoje vim ensinar para vocês uma costura de pescoço. Eu sei que muita gente tem bastante dificuldade nesse tipo de costura, então hoje eu vim trazer um jeito diferente de costurar pescoço e que dá um acabamento bem legal. Essa costura, ela é um pouco diferente, ela fica bem marcadinha aqui, olha. Fica com as alcinhas da frente aparecendo. É muito legal fazer essa costura quando a gente vai fazer uma roupinha aqui, ou que nem no caso do nosso lobinho guará, a cabeça dele termina com uma cor e o corpinho é com outra. Daí a gente faz uma forma bem marcadinha aqui. Fica muito bonita essa costura. Tem uma outra costura também que não fica com as alcinhas assim, não fica tão marcadinha. Eu gosto bastante de usar ela pra quando a cabeça e o corpo é da mesma cor. Eu vou fazer um outro vídeo pra ensinar essa aí também, futuramente, tá bom? Antes de qualquer coisa, se você ainda não conhece meu trabalho, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos vídeos que tem bastante dica legal. Também me segue no Instagram e você pode conhecer todas as minhas receitas no meu site, anamariacraft.com.br. Vou deixar todos os links aqui na descrição e, inclusive, a receita do lobinho guará tá lá no meu site também. Agora, vamos lá? Vamos começar com algumas dicas. Antes da gente começar a fazer a costura, eu quero primeiro dar umas dicas para vocês. A primeira delas é sobre a agulha. Eu gosto de usar essas agulhas um pouco mais compridas, eu acho que é bem mais confortável pra gente costurar as peças. Essa eu não me lembro onde eu comprei, já faz um bom tempo, mas vocês encontram como agulha de boneca, em armarinhos, no Shopee e tal. Se não me engano, a minha tem 9 centímetros, eu acho que é um tamanho bom. Tem maiores também, aí vocês vão testando o que achar melhor. Mas eu acho que faz toda a diferença para costurar essas agulhas um pouquinho maiores. Eu já testei maior do que essa e eu não gostei tanto. Mas aí é um gosto pessoal mesmo, né? Tem algumas agulhas de boneca que elas são um pouco maiores, mas são mais grossas também. Aí eu não recomendo, sabe? Eu acho que abre demais o ponto. Então eu prefiro essas mais fininhas aqui mesmo. Outra dica é que para fazer essa costura de pescoço, precisa de um fio muito longo. Eu não tenho a medida certinha, mas tipo assim, eu estico o braço assim, pá, e corto, sabe? E daí a gente precisa passar bastante que o fio, então precisa de um fio bem longo, é terrível, né? Pra gente ficar remendando esse fio no meio da costura, né? O acabamento não fica muito legal, não é um procedimento muito fácil, né? Então quanto maior você deixar, melhor. Aqui, por exemplo, né? Aqui a parte de baixo da cabeça do lobo, ela é branca e o corpo é laranja, né? Então, eu escolho normalmente, mesmo sendo cores diferentes, eu escolho o que ficou mais comprido, né? E não faz diferença a cor que você escolher, essa costura é bem visível mesmo, então não faz diferença, não vai aparecer o fio que você usou para costurar. Tanto faz qualquer uma das duas cores, o acabamento vai ficar legal. Outra dica bem legal aqui também para dar para vocês é pra gente sempre terminar aqui a peça, né, com arremate invisível. Vai deixar o acabamento mais bonito ali na hora que a gente fizer essa costura. Tem outro vídeo aqui no canal falando como fazer o arremate invisível. Depois vocês dão uma procuradinha. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu finalizo as duas partes com arremate invisível. E agora vamos costurar, né? Quando tem que observar, né, se o corpinho tá bem posicionado. Aqui no caso do lobo guará, ele não tem nenhuma troca de cor, não tem um detalhe nada, então assim, tanto faz o lugar que a gente vai costurar, os pontos que a gente vai pegar. Agora, se ele tivesse, por exemplo, uma troca de cor aqui formando uma barriguinha, por exemplo, a gente teria que posicioná-la bem certinho aqui antes de começar a fazer a costura, né, para ficar posicionado no lugar correto. Então, aqui não tem, então não vou me preocupar muito com isso, né? Vamos começar a costurar então. Aqui eu tô usando o fio do corpo, né? Vou começar com o fiozinho do corpo. E eu tinha jogado ele aqui pra fora, mas eu vou voltar ele pra dentro, porque a nossa costura vai ser só pegando as alças de trás. Então não vou voltar pra dentro inteiro, eu vou voltar só aqui na alcinha da frente, olha. Ele vai ficar como se fosse
na alça de trás. Ó, aqui. A alça da frente tá livre, a gente vai costurar somente as alças de trás. Aí, aqui o procedimento é o mesmo, né? Tanto se eu for fazer com o fio do corpo quanto da cabeça, o próximo passo que a gente vai fazer é na outra peça. Então, aqui do corpo eu vou pegar na cabeça, se você estiver usando o fio da cabeça, você vai pegar no corpo. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro passo da costura, a gente vai passar a agulha na alça de trás, de um dos pontinhos aqui, e passa. Aí, você vai pegar a alça de trás do ponto seguinte. Opa! Aqui. E puxa. E vamos esticar esse fio todo. Aqui, agora a gente vai voltar pro corpo. Aí, nós vamos passar o fio no mesmo lugar que saiu primeiro. E vamos passar no próximo. Você pode, né, passar um de cada vez. Passar aqui esse primeiro, estica o fio, depois você entra no outro. Aqui eu consegui passar pelos dois, então eu vou seguir passando pelos dois. Eu estico o fio. E aí a gente já começou a fazer a nossa costura. Aqui, agora, a gente vai pôr no que a gente pegou por último, ó. A gente sempre vai pegar o mesmo fio duas vezes. O mesmo fio não, o mesmo ponto. Aqui saiu um fio, eu vou passar por ele de novo. Essa parte de cima é sempre mais difícil da gente pegar as duas alcinhas juntos. Então, eu vou ter que acabar passando um. E depois eu passo o outro. Aqui. E daí, puxa o fio. Voltando aqui para a parte de baixo. Ó, esse ponto aqui a gente pegou, né, da última vez, então eu pego ele de novo e pego o seguinte e puxo o fio. Eu gosto sempre de puxar firmezinho, assim, ó, pra costura não ir abrindo, né, não ficar frouxa, né. Aí voltamos pra cabeça, pego mais uma vez essa alcinha desse último que a gente pegou, e a alcinha do próximo. Tem que tomar bastante cuidado para não passar por dentro do fio, sabe? Passar a agulha assim, pegando só algumas partezinhas do fio, que senão pode estragar o fio, o acabamento fica meio estranho, né? Então, se tiver difícil, é melhor passar uma alcinha de cada vez. Aí, voltando aqui de novo, pega de novo o que já tinha pego antes e o próximo. E agora de novo na cabeça. Pego o que já tinha pego antes. O antes. E o próximo. E olha só, ele vai ficando assim, ó. Fica bem marcadinha a divisão entre as cores. Muito bonitinha essa costura. Vamos lá, mais uma vez. Pega aqui o que tinha pego antes e o próximo. O que tinha pego antes e o próximo. Todo esse processo sempre nas alças de trás, para deixar esse acabamento bonitinho aqui. As alças da frente que vão fazer ficar esse marcadinho aqui. Agora eu vou continuar, vou dar uma acelerada aqui e depois eu volto. Já costurei bastante aqui do pescocinho do nosso lobo-guará. Ele já tá assim, ó, todo marcadinho.
E eu deixei aqui faltando um pouquinho ainda, que eu queria dar uma dica para vocês. Antes de fechar a costura, eu sempre gosto de colocar um pouquinho mais de enchimento, né? Eu deixo até assim um pouquinho, tipo um pouquinho mais de um dedo assim, sem costurar. E daí eu coloco mais um pouquinho de enchimento aqui nesse espacinho, porque às vezes fica meio achatado mesmo. Às vezes, ó, que nem aqui dá pra ver que tá um pouquinho afundadinho na bochechinha. Aí eu coloco um pouquinho mais de enchimento ali, vou colocando de pouquinho, sabe? Às vezes você olha o amigurumi ali da designer e fala, ai, mas o meu tá diferente. E às vezes é exatamente essa a diferença, sabe? Ela coloca um pouquinho mais de enchimento antes de fechar a costura. Dá um formato, digo, fica mais... o formato da peça, ele fica mais como deveria ser mesmo, né? Porque se a gente não coloca... A cabeça, tipo assim, a gente vai colocar enchimento até um tanto. E o corpo até um tanto. A gente coloca até em cima, mas quando a gente junta os dois, fica um espaço entre eles sem, né? Então eu acho bem legal colocar um pouco. Um pouco, né? Não vou me exagerar também, que enchimento demais abre os pontos e ele dá forma na peça, mas ele também pode deformar a peça. Se for em excesso, se for mal posicionado. Então, enchimento é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas que eu gosto sempre de pôr bastante. E, né, pra deixar a peça bem redondinha, assim, né? Então, eu coloco sempre um pouquinho antes de fechar a costura. Vou bem de pouquinho em pouquinho, vou sentindo. Às vezes eu palpo o corpinho, assim, pra ver se tem algum lugar que tá faltando. Aqui a parte de baixo da cabeça, sabe? Ai, que coisinha linda que tá ficando. Deixa eu ver. Por mais um pouquinho. E já vou voltar pra costura. Isso. Acho que assim tá legal já. Aí eu vou agora terminar mesmo de costurar e já volto pra gente arrematar. Terminei aqui a minha costura e agora eu vou arrematar. O arremate é uma, assim, na minha opinião é algo bem particular, assim, cada pessoa gosta de arrematar de algum jeito. E assim, eu falo que você tem que testar de várias formas e ver o que dá mais certo pra você. Eu vou mostrar o jeito que eu costumo fazer quando eu faço esse tipo de costura. Então aqui eu tava usando fio laranja, né? Então eu vou dar preferência para fazer um arremate com outro fio laranja, que eu acho que vai ficar mais discreto. Então eu pego algum fiozinho aqui e passo a agulha aqui. Algum fiozinho, assim, eu não escolhi. Eu vi um fiozinho ali que tava tranquilo de passar, passei e vou dar um nó nele. Vocês viram que sobrou bastante fio, né? Eu prefiro que sobre bastante do que falte. Nessa parte a gente até pode cortar um excesso, assim, se tiver muito fio mesmo. Mas eu não vou cortar, não. Aí eu venho, pego o fio de novo e dou mais um nó. Aí eu vou inserir minha agulha aqui junto, né? De preferência o ponto de onde sai aquele fiozinho ali, né? De preferência não, né? Na verdade teria que ser, senão não vai dar um acabamento muito legal. E aí eu jogo a minha agulha para qualquer outro ponto do corpinho, ó, ele saiu aqui do lado. Eu vou puxar. E daí, né, o nozinho tá aqui, eu puxo até esconder ele. Ele já ficou escondidinho aqui, ó. Daí eu gosto de passar um pouco esse fio aqui por dentro também. Insiro no mesmo lugar, ó, que o fio tava saindo. Jogo para outro ponto. Aqui. E vou fazer mais uma vez. E daí eu corto o fio. E é isso. Tá prontinha a nossa costura. E olha,
como não fez diferença ser com fio laranja, ele não aparece, não faz assim contraste no fio branco, não aparece por trás nada. Ele fica bem marcadinho assim e bem discretinho, fica lindo. Essa troca de cor é ótima quando a gente quer fazer algum detalhe bem marcado, assim. É muito legal fazer pra roupinha, ou que nem no caso do lobinho guará, que a cabeça termina de uma cor e o corpinho é de outra, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me mandar aqui no YouTube, pode me mandar lá no Instagram também. Me segue lá no Instagram para conhecer meus trabalhos. E a receita desse lobinho fofinho tá lá no meu site, anamariacraft.com.br. E é isso. Até a próxima!